Boa noite, está no ar o Jornal da Câmara. Confira os destaques de hoje. Araras registra 2.354 notificações de Covid-19, 273 casos confirmados e 4 mortes na cidade. Zona Norte de Araras registra o maior número de casos de Covid-19. Também na Zona Norte está concentrado o maior número de casos de dengue. Só nesses primeiros 6 meses do ano em Araras, já são 835 casos de dengue. Saiba aqui no Jornal da Câmara a diferença dos sintomas de Covid-19 e os sintomas de dengue. Agentes de endemias de Araras fazem testes para a retomada da nebulização contra a dengue. Santa Casa disponibiliza mais 10 semi-intensivos para tratamento de Covid-19. Vereadores aprovam projetos de lei do Executivo. Locação de imóvel e empréstimo de recursos estão entre os projetos aprovados. E mais, a previsão do tempo para esta semana em Araras e também as vagas de emprego disponíveis no PAT. O Jornal da Câmara só está começando. O assunto, mais uma vez, nesse início de jornal é sobre o aumento do número de pessoas infectadas em Araras com o novo coronavírus. A cidade registra até o momento 2.354 notificações. Desse total, 2.067 casos foram descartados. 14 pessoas aguardam o resultado dos exames. Dessas 14 pessoas, 9 estão internadas, 3 estão em isolamento domiciliar e 2 mortes estão sob investigação. Aqui em Araras, 273 pessoas testaram positivo para a Covid-19, sendo que 174 pessoas conseguiram se recuperar. 79 estão em isolamento domiciliar, 16 estão internadas e 4 pessoas morreram em decorrência da doença. Vamos ver no mapa agora de Araras em quais regiões há um número maior de pessoas com Covid-19. De acordo com o mapa, a Zona Norte tem mais pessoas infectadas com a doença. São 64 casos na região do Parque das Árvores, Alvorada, Jardim São João. Em seguida vem a região leste, com 56 casos, onde estão os bairros José Almeto, Morumbi e Parque Tiradentes. Depois vem a região sudeste, com 50 pessoas infectadas com Covid-19, que é a região do Jardim Vila Lobos, Ouro Verde, Tangará, Jardim Fátima. A região sul possui 48 casos. São pessoas que moram na região do Narciso Gomes, Copacabana, Versalhes, Parque Industrial. A região oeste contabiliza 24 casos. São pacientes que moram no Jardim Cândida, Jardim Sobradinho e Nova Olinda. No centro, há 19 pessoas com Covid-19. E na zona rural, são 6 casos da doença. E o médico da Vigilância Epidemiológica de Araras, Rodrigo Klein, explica que houve um aumento nos casos de Covid-19 em Araras nas últimas semanas e faz um alerta à população. Nos últimos dias, na verdade, da semana passada para essa, aumentou muito os casos, aumentou os casos de internações, aumentou os casos graves que precisaram de UTI. Então, a gente pede para as pessoas que continuem tendo as medidas de prevenção, de distanciamento social, sair de casa o mínimo possível. Se for possível, sair uma pessoa só para resolver um assunto, não precisa ir a família inteira. Não é hora de relaxar. As pessoas às vezes não estão acreditando muito no potencial de gravidade do Covid, Mas isso aí é complicado, Pode acontecer na casa da pessoa e ela vai começar a acreditar na gravidade do Covid. E em Araras continua crescendo também o número de casos de dengue. Já são 835 pessoas infectadas com a doença. A Zona Norte é a região onde tem o maior número de pessoas com a dengue, assim como é também a região onde tem o maior número de pessoas com Covid-19, conforme falamos agora há pouco. Olha só no mapa os casos de dengue em Araras. Na Zona Norte tem 202 pessoas com dengue. Depois vem a região Sudeste com 184 pessoas. Em seguida a região Leste com 144 pessoas infectadas com dengue. A região sul tem 129 casos. A região oeste são 93 casos. A região central contabiliza 64 casos da doença. E a zona rural tem 19 casos de dengue. E a coordenadora do controle de endemias de Araras, Luciana Bianco, explica que esse aumento no número de casos de dengue em Araras é preocupante e, por isso, os agentes de endemias estão realizando testes quanto à retomada da nebulização na cidade.
Nós estamos agora com mais de 800 casos positivos de dengue. Então, a gente vê que mesmo com a temperatura mais amena, a gente ainda continua com uma transmissão acentuada dos casos. Por conta disso, mesmo diante da pandemia, hoje nós retornamos a fazer a atividade de nebulização. Não que nós vamos retornar definitivamente. Nós estamos fazendo um teste para verificar se realmente a gente vai conseguir fazer essa atividade com êxito, sem colocar a população em risco quanto ao coronavírus. Então, nós pedimos nessa atividade que a população, o munícipe atravesse a calçada do outro lado, que ele vai ficar num período de meia hora, mas ele vai ter que ficar com máscara, só interagindo só com a pessoa da família, da casa, sem interagir com o vizinho. Então, toda essa avaliação nós vamos fazer após hoje essa atividade e nós vamos ver se a gente vai conseguir manter ou não a nebulização. Então, é importante que o morador ele siga realmente à risca a orientação do agente de endemias, para que a gente possa combater, sim, a dengue, mas sem expandir a epidemia, a pandemia de coronavírus. E você sabe qual a diferença dos sintomas da Covid-19 e da dengue? O médico da Vigilância Epidemiológica de Araras, Rodrigo Klein, explica. Olha só. O que confunde é com relação à febre, né? O que tem em comum nos dois casos é a febre. A Covid é tosse seca, dor de garganta, desconforto para respirar. Na dengue é mais dor no corpo, febre alta, né? Em comum é mais a febre, mas cada uma tem sua particularidade. Nos dois casos ele tem que passar por avaliação, né? Tem as unidades de triagem, né? E lá vai ser feita a avaliação, né? E classificar o caso, se é um caso grave ou não, se precisa de uma internação, se dá para tratar domiciliar, né? A maioria dos casos, tanto de dengue quanto de Covid, são casos leves, dá para fazer o tratamento domiciliar. Mas tem sempre que avaliar, porque cada um tem sua particularidade, né? E tem seus critérios de gravidade, que é só o profissional de saúde que consegue avaliar. Com relação à dengue, tem os cuidados gerais, né, de prevenção, que é principalmente os cuidados no domicílio, evitar acúmulo de água parada, né? E com relação ao Covid, as principais formas de prevenção é evitar aglomeração, uso de máscara e a parte da higiene de mãos, né? Álcool gel, se não tiver álcool gel, lavar a mão com água e sabão, né? Então, com relação à dengue, cuidar do quintal, cuidar da residência, evitar água parada, né? Aquilo que o pessoal já sabe dos outros anos, né? E com relação ao Covid, que é uma doença nova, né? O pessoal ainda está se acostumando com a questão da máscara, do distanciamento social, dos cuidados de higiene também. Da semana passada para essa aumentou muito os casos, né? Aumentou os casos de internações, aumentou os casos graves que precisaram de UTI. Então, a gente pede para as pessoas que continuem tendo as medidas de prevenção, de distanciamento social, sair de casa o mínimo possível. Se for possível, sair uma pessoa só para resolver um assunto, não precisa ir a família inteira. O que a gente percebe é que, como nós tivemos poucos casos graves até então e poucos óbitos, as pessoas às vezes não estão acreditando muito no potencial de gravidade do Covid, né? Mas isso aí é complicado, né? Pode acontecer na casa da pessoa e ela vai começar a acreditar na gravidade do Covid. Não é hora de relaxar. Não é hora de relaxar, né? Pelo contrário, que nem, como eu já disse, da última semana para cá aumentou demais os casos, tá? Inclusive casos graves com necessidade de UTI, e coincidentemente é uma época do ano que vai tá baixando temperatura, né? Então pode favorecer a aglomeração e disseminação do vírus. Então agora tem que tomar mais cuidado ainda, né, para evitar a propagação. O diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Araras, Dr. Helder José Camargo Preto, disse aqui na Câmara Municipal que a Santa Casa possui uma ala com 5 leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 e que mais 10 semi-intensivos estavam sendo preparados para atender pessoas que necessitam de internação por causa da doença. De acordo com o médico, além de leitos de UTI específicos para tratamento de pacientes com Covid-19, a Santa Casa possui 37 respiradores. Temos 5 leitos Covid de UTI, não 5 respiradores. Por que 5 leitos? Porque o paciente com Covid,
Ele não pode ficar na UTI ao lado do paciente geral, da pessoa que teve um infarto, né, da pessoa que teve um AVC, porque ela contamina. Nós temos uma UTI geral, que ela possui 14 leitos, que sempre funcionaram, e, portanto, nós temos os ventiladores para tudo isso, né? Porque nós não estamos vivendo só de Covid. O infartado continua, o AVC, o acidentado, né? O paciente que complica após uma cirurgia, uma hemorragia, então, nós temos que ter. Dr. Helder disse também que não é porque o comércio reabriu que a pandemia acabou. Ele disse que a situação ainda é de muita preocupação, inclusive aqui no interior de São Paulo. Gente, o comércio abriu, mas a pandemia não acabou. Ela mal está começando em Araras. Agora que nós estamos tendo um aumento de casos. E o que todos nós vemos, os senhores também, é o povo indo para a rua, porque o comércio abriu e subentende que acabou tudo. Pessoas vão fazer compra, ela não é capaz de ir sozinha, ela tem que levar, às vezes, a família toda, 4, 5 pessoas. E muitas vezes pessoas sem máscara, que todos nós vemos na rua. E essa movimentação começa a trazer um aumento. Num momento que todas vocês forem ler como é que está, né, a Secretaria Estadual de Saúde, que São Paulo está estabilizando e a pandemia está migrando para o interior. Então não é Araras, todas as cidades do interior estão tendo aumento. E na quinta-feira da semana passada, os vereadores aqui na Câmara Municipal aprovaram por unanimidade, em sessão extraordinária, 3 projetos de lei do Executivo Municipal. O primeiro projeto aprovado prevê a implantação no município de um programa de preceptoria e supervisão entre a Secretaria Municipal da Saúde, Faculdades de Medicina e Odontologia e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras. Isso possibilitará ao município desenvolver ações de integração entre os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde com os estagiários, internatos e residentes dos cursos de Medicina, Odontologia e demais disciplinas relacionadas à saúde, formando profissionais conforme as diretrizes do SUS, Sistema Único de Saúde. Graças, evidentemente, à iniciativa da Faculdade São Leopoldo Mandic, o nosso município passa, com a assinatura desse convênio, a contar com o trabalho dos estudantes de medicina, que são obrigados a fazerem o estágio prático, como se diz. E eles, orientados, acompanhados por profissionais médicos, farão os seus trabalhos atendendo a nossa população na área do SUS. E como educadora, eu sei que um médico não pode se formar médico se ele não se internar num hospital e aprender na prática juntamente com outro médico responsável, que será um orientador para, assim que se formarem, toda a comunidade local e também alunos que são de outras cidades possam ter, os municípios possam ter excelentes profissionais. O outro projeto aprovado autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo do Banco do Brasil no valor de R$ 2,5 milhões para a aquisição de 4 novos caminhões e 5 tratores para coletas de lixo domiciliar e de entulhos. Aqui nessa casa, aceleramos a tramitação desses projetos visando para a população que tem os melhores recursos possíveis para a realização dos serviços públicos. No entanto, logo que são aprovados, voltam ao Executivo e, por não estarem literalmente com a casa em ordem, ficam meses parados e perdem seu objetivo principal. Espero que dessa vez o Poder Executivo tenha todas as documentações necessárias e efetivem tais créditos para beneficiar a nossa população com os serviços públicos de qualidade que merecem. Eu acho que é importante a gente pontuar que é o seguinte: esse projeto vai ser aprovado, aí até ele subir para ser sancionado, publicado, etc., até sacramentar o financiamento, até o dinheiro ficar disponível, até fazer a licitação e comprar as máquinas, serão meses. Então, o pagamento, e sempre tem aqui uma carência, então esse pagamento ele vai começar a acontecer, se Deus quiser, né, num momento onde a economia já vai estar em recuperação. E o terceiro projeto aprovado pelos vereadores
é o qual permite ao Executivo locar um imóvel na rua Davi Nasser, ao lado do Fórum de Araras, no Jardim Universitário, o qual será cedido gratuitamente para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criar um anexo de violência doméstica. No local, serão atendidas mulheres vítimas de agressões e ameaças e que estão em situação de vulnerabilidade familiar e social por meio de um convênio entre Prefeitura Municipal e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não é que eu sou contra isso aqui. Nós já disponibilizamos para o Estado, nós gastamos com o Estado, com funcionários públicos trabalhando em fórum, em delegacia, em cartório eleitoral, em vários locais da cidade, em média de 80 a 90 mil reais mensal. Agora nós vamos ter mais esse de 50 a 60. 2 milhões por ano, aproximadamente, o município Então vamos gasta. entender assim, eu entendo, se a gente não ajudar o governo do Estado, as mulheres não vão ter o acolhimento que precisa e a cidade também não vai ter o atendimento que merece. Então nós não temos saída. Nós vamos ter que aprovar e ficar quieto e aguentar mais 60 mil aí. É legal, a gente vai votar. Quem que vai ser contra para depois falar que foi o legislativo que foi contrário? E a gente está numa posição confortável, né? A gente só vai votar. Tomara que depois caia para julgar a ação de improbidade administrativa para o mesmo juiz que autorizou. É o que eu rezo que aconteça isso. E a seguir, a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Climatempo, e as vagas de emprego disponíveis no Parte. É já, logo depois do intervalo. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo é uma verdadeira obra de arte. É, sem dúvida, um dos grandes cartões postais de Araras, localizado na principal avenida da cidade. Inaugurado em 1991 numa área de 3.300 metros quadrados, possui 36 metros de diâmetro circular, sem nenhuma janela, mas com muito brilho. É o único projeto feito pelo melhor arquiteto do século XX do Brasil, fora de um grande centro urbano, o talentosíssimo e famoso Oscar Niemeyer. O Teatro de Araras entrou para a história em razão de uma curiosidade. Ele foi um pedido feito pela sogra ao genro. Isso mesmo, Terezinha Ulson, que foi mantenedora do UNAR, mãe de Alaide Cristina Barbosa Ulson, casada com o governador da época, Orestes Quércia, foi quem solicitou a construção de um teatro em Araras. Daí a razão do apelido, o Teatro da Sogra. Administrado desde 2004 pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Teatro Estadual está preparado para receber os mais diversos eventos de manifestação cultural. Possui um total de 466 poltronas, mais uma sala de convenções com capacidade para 126 pessoas. Há uma exposição fixa de todas as obras projetadas por Oscar Niemeyer, no Brasil e no mundo. O local fica aberto para visitação todos os dias, inclusive nos finais de semana, das 9 ao meio-dia e das 13 às 19 horas. Acompanhe a programação de espetáculo pelo site www.teatroestadualdeararas.org.br. Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Fica na Avenida Dona Renata, 4.901, em Araras. Telefone 3543-2450. A Biblioteca Martinico Prado, fundada em 1954, é um patrimônio histórico e cultural de Araras. Localizada na Praça Narciso Gomes, é parte integrante da vida de dezenas de milhares de ararenses de diversas gerações. Um espaço ideal para aprimorar o conhecimento e praticar a leitura. São 36 mil livros catalogados, acervo de jornais históricos para pesquisa, laboratório de informática com 9 computadores, impressora e internet gratuita, sala decorada exclusiva para o público infantil, salão nobre ideal para lançamento de livros, exposição, workshop, estudos, pesquisas e para eventos culturais organizados pelo poder público ou instituições sociais. Faça o cadastramento na biblioteca munido de comprovante de endereço, CPF, RG e o pagamento de uma taxa no valor simbólico de R$ 8,55. Você receberá uma carteirinha que dará acesso gratuito
Há muita educação, cultura e conhecimento. Biblioteca Municipal de Araras. Fica na Praça Dr. Narciso Gomes, no centro de Araras. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Acesse o site www.araras.sp.gov.br/biblioteca e saiba quais os livros estarão disponíveis para empréstimo. Visite, frequente, sinta o prazer da leitura. É de graça. Chegou a hora de conferirmos aqui no Jornal da Câmara as vagas de emprego disponíveis no PAT. Auxiliar administrativo e financeiro, auxiliar administrativo para trabalhar em oficina, caseiro, corretor comercial, cozinheira, cozinheira e chefe de cozinha, desenvolvedor do sistema web, eletricista, estágio para a área de logística, mecânico de máquinas pesadas, motorista de caminhão caçamba, operador de máquina, pedreiro, pizzaiolo, servente de pedreiro, vendedor de estofados, vendedor interno. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. É hora de conferirmos a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Clima Tempo. Amanhã, terça-feira, sol entre nuvens. À tarde, as nuvens aumentam. Máxima de 26 graus, mínima de 13. Na quarta-feira, dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, com a máxima chegando a 25 graus, mínima de 13. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima chega a 26 graus, mínima de 15. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máxima de 26, mínima de 16. No final de semana, no sábado, chuvas periódicas ao longo do dia. A máxima no sábado chega a 21 graus, mínima de 16. No domingo, tempo parcialmente nublado o dia todo. No domingo, a máxima chega a 21 graus, mínima de 14. O Jornal da Câmara fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, no intervalo da sessão camarária, com mais um Jornal da Câmara para você. Uma excelente semana a todos e até lá.